Espera aí só um minutinho. Lembrando que na hora das perguntas, 10 segundos, conta. As perguntas vão chegar na hora. Você fala com as perguntas. Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aqui no nosso evento A Terapia Leve. Primeiramente eu gostaria de agradecer todos os comentários carinhosos que vocês deixaram ali. Eu me diverti muito lendo alguns. E eu vi ali, né, uma série de pessoas que estão no farol verde, outras estão no farol amarelo, outras estão no vermelho. Então hoje eu vou compartilhar também um pouquinho com vocês como que eu cheguei nessa jornada terapêutica e como que eu acredito que eu posso colaborar com vocês com essa maneira mais leve de trabalharmos esses processos terapêuticos. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Adara, eu trabalho há muito tempo, digamos assim, no sistema de justiça, mas as minhas raízes, né, a minha criação, a minha mãe é psicóloga, então ela me colocava para dormir ali lendo Freud e Jung. Tive aula dessas áreas da psicologia, né? Tinha muitos grupos de estudo da Gestalt na minha casa e aquilo foi transformado ali, né? Foi transformando minha vida de uma forma muito orgânica. Meu pai trabalhava no sistema de saúde, no Ministério de Saúde, com muitas políticas públicas, né? E ao longo da vida, então, eu fui ali, né, interagindo entre esses sistemas, sistema saúde, sistema justiça, e com esse olhar mais de alcance mesmo, né? De muitas pessoas poderem compartilhar todos esses conhecimentos. Ao longo da vida tive ali, né, minhas dificuldades na infância, muitos momentos difíceis, alguns traumas pessoais e pude perceber, né, que o processo terapêutico ele é algo muito salutar, ele é algo saudável. Eu comentei com vocês que eu acredito muito nessa questão de uma saúde integral, né? Se você quer um físico bom, atividade física, alimentação, se você quer aí mente e emoções em dia, o processo terapêutico faz parte. Formar-se como profissional, necessariamente você primeiro tem que fazer a sua imersão, o seu mergulho, e a parte espiritual, que eu acredito que seja o seu silêncio, a sua conexão, a sua oração, a sua conversa com o divino. Então eu vejo isso como uma totalidade. Né? Tive ali muitas formações, me formei numa área ali do Jinshin, que é um pouco de medicina chinesa, depois fiz cursos de hipnoterapia, cinesiologia, cheguei no universo das constelações familiares e me apaixonei muito por essa questão de trabalhar a visão sistêmica da vida. Eu gosto também muito de uma autora, a Laura Gutman, inclusive, eu indico ela para o pessoal que faz a formação comigo. E ela trabalha muito a questão, né, da nossa submissão ao discurso materno, dos nossos desamparos, das nossas dores. Inclusive hoje eu vou fazer uma dinâmica para a gente poder trabalhar alguma dor, né, que você carrega, alguma culpa, algo que a gente pode deixar no passado, e vou falar um pouquinho, né, sobre essa questão para quem está no verde, para quem acabou de se formar, digamos assim, terapeuticamente, precisa, né, de uma ajuda, de um impulso para começar essa carreira profissional. Vou falar um pouco da aplicação da terapia leve em si, né, como um autoconhecimento, como uma maneira de você estar se ajudando, e vou trazer também um pouco dos conteúdos que a gente falou nas lives anteriores, a live do Triângulo Dramático, da travessia no deserto, que eu vi que o pessoal gostou muito. Vou falar um pouquinho também ali da poesia árabe, que eu gosto bastante. E também vamos tratar alguns arquétipos da ajuda, que são arquétipos às vezes distorcidos nessa arte de ajudar. Depois vou falar um pouquinho do farol amarelo e do farol vermelho. Então, se vocês estão preparados, né, vamos começar, e coloco aqui o nosso farol, o nosso semáforo. Anota nos comentários quem não anotou, né? Hashtag A Terapia Leve. Inclusive eu fiquei de sortear um livro, vou pensar com os meninos, tá aqui o livro, eu trouxe para a gente poder estar fazendo o sorteio, né? E quero saber, né, em que momento da vida você está profissionalmente. Está verde ainda não começou, né? Eu fiz curso, estudei muito, mas não sei o que fazer com aquilo, né? Depois, não, tô no amarelo, já comecei, mas me falta conteúdo, me falta experiência, me falta confiança, ainda não tenho habilidade nessa arte da ajuda e preciso, né, de uma ajuda nessa condução desse processo terapêutico. Ou, né, pessoas que já atendem há anos, que é o que a gente está chamando aí de farol vermelho, né, pessoas que já passaram de todas essas fases, mas gostariam de fazer reciclagens, ou até a questão da própria pandemia, né? A gente trouxe aqui um pouco das estatísticas e a necessidade que está tendo, muitas pessoas precisando mesmo, né? Acho que a pauta do momento é essa questão
da saúde mental e da saúde emocional. Então vamos falar da primeira faixa. Se você é verde, escreve nos comentários, né? Verde, hashtag a terapia leve. Vamos compartilhar também com pessoas que você gosta e que se interessam por esse tema do autoconhecimento ou querem um processo terapêutico, uma ajuda, uma reciclagem para você que já conduz atendimento e que pode ter, né, uma solução, um recurso, uma ferramenta a mais para você trabalhar o seu processo terapêutico, a sua condução como profissional da ajuda, independente se você é enfermeiro, é médico, é terapeuta, é psicólogo, é psiquiatra, sempre podemos melhorar, tá? Antes eu queria trazer um pouquinho dois autores bem legais que eu gosto também, bacana. Um é o Joseph Campbell e ele tem um livro que é chamado O Herói de Mil Faces. Nesse livro, O Herói de Mil Faces, ele traz um conceito que a gente chama de monomito, né? Seria um mito. Ele estudou muitos anos, ficou muito tempo ali, foi para a Índia, foi para a China, e quem olha um pouquinho a biografia dele, tinha vezes que ele ficava 12 horas estudando, o cara gostava de estudar. E ele estudou muitos mitos da humanidade, tá? Ele entendeu que dentro do mito tem um roteiro, que é chamado a jornada do herói. Então a terapia leve, ela se baseia um pouco nessa jornada do herói, explicando simples, assim, de uma maneira bem fácil, salutar, o que seria essa jornada do herói, tá? É naquele momento da vida que você tem, né, ou uma crise ou uma transição da vida, né? A gente tem isso da infância para a fase adulta, do adulto, né, para a velhice, ou temos crises na vida que nos fazem, né, sair da banalidade, a banalidade aqui entendida como o homem médio, digamos assim, o homem cotidiano. Eu saio daquela dinâmica, né, de só viver ali a toque de caixa e eu começo a pensar, a refletir sobre a existência. Inclusive ele fala que o autoconhecimento, ele é a meta da existência. Nós existirmos para primeiramente nos conhecermos e depois, né, poder ajudar, poder estender a mão para o outro. Eu acredito que é aquele segundo mandamento, né, amar ao próximo e depois amar a si mesmo e depois ao próximo. Então ele traz esse conceito da jornada do herói e ele fala assim, em algum momento nós saímos da banalidade, nós vamos lá, nos conquistamos, a gente faz a autoconquista, a integração do antagonista, isso é trazido muito nos contos de fadas, os roteiros dos contos de fadas trazem essa jornada do herói, tá? Então, digamos que você passou por uma crise, passou por um deserto, assista a live da Travessia do Deserto. E o que seria esse deserto? Falando de uma forma simbólica. Esse deserto pode ser um luto, né? Você perdeu alguém querido e você não superou essa perda. A gente sabe, inclusive, quando você conduz terapia, né? Quando a gente perde alguém querido, uma parte nossa morre junto com aquela pessoa. Então, o que é sair do luto? É voltar essa vontade de viver, né? É voltar aquele renovo, aquela vontade de desfrutar da vida, de estar na vida. Então, o seu deserto pode ser um luto, o seu deserto pode ser um desemprego, né? Muitas pessoas desempregadas na pandemia, precisando aí reciclar, muitas pessoas fazendo cursos de terapia que querem primeiramente se ajudar, depois ajudar o outro. Então, é muito importante fazer esse processo primeiro em si, tá? E a nossa proposta, a proposta da terapia leve é primeiro a autoaplicação, primeiro usar em mim, né? Passar por esse autoconhecimento. E depois que, né, em algum momento esse herói faz essa travessia, né, a gente está falando aqui dos desertos, da crise que pode ser então o luto, o fim de um relacionamento, às vezes um casamento que termina, né, um desemprego, um filho, que a pessoa tem uma questão com o filho envolvido às vezes em droga, né, então muitos conflitos familiares, tudo isso pode ser o seu deserto. Mas a questão é, o deserto, ele tem uma travessia, né? O deserto é incômodo, muitas vezes a gente quer sair correndo do deserto, mas o deserto é extenso, né? O pé queima, né? O calor ali no lombo, no couro. E o que é importante? Né? Mantermos a caravana passa, a caravana continua andando, tá? Então, se você está no deserto, conta aí qual que é o seu deserto, como que você está fazendo para trabalhar esse deserto. E nós temos, sim, né, uma solução. A terapia leve ajuda a gente a fazer essa travessia. Então, eu costumo falar que um bom terapeuta, ele pode ser, né, chamado ali analogicamente de um beduíno, né, aquele que vai levar você na caravana. Então, a gente tem a batida do camelo, né? O camelo, ele tem um pouco aquela batida, a poesia árabe segue aquela
marcada do camelo, né? Ele anda primeiro com as duas patas, depois com a outra. Então ele tem um andar, ele tem uma persistência, ele não corre. E isso é importante. Tem alguns momentos da vida que a gente não tem que correr, não tem como a gente ter velocidade, porque a gente tem força. Seria o equivalente à marcha de um carro, né? Se você tem um carro, você engata a primeira, é a marcha de força, né? Mas você não consegue correr na primeira. Então é um momento que você vai precisar de força e não de velocidade. A mesma forma, qual que seria a marcha mais forte do carro? É a ré. Eu lembro que meu pai tinha um Fusquinha e tinha algumas ladeiras que só subia de ré. O Fusca só subia de ré. Então, ali não tem como ter velocidade. Você vai precisar de uma força a mais para poder fazer essa travessia do deserto, tá? Então, se você está passando por um deserto, calma, a gente está junto com você. Tem maneiras de se trabalhar isso de uma forma leve, limpando a casa de começo ao fim. É importante sabermos, né, primeiramente, que o deserto faz parte da condução humana, da condição, né? Tem pessoas que querem só champanhe e caviar. Eu também quero, mas nós, na condição humana, sempre teremos alguns vazios existenciais que vão nos visitar. Isso faz parte. Tá? Às vezes o deserto pode ser uma doença, né? Às vezes a pessoa tem um câncer, tem uma doença autoimune e muitas vezes se pergunta, né? Por que comigo? Por que isso acontece comigo? Mas isso acontece com todos nós. Tá? Então, trabalharmos esses sentimentos, esses pensamentos, tudo isso é essa proposta de terapia leve, tá bom? Então, além do Campbell, eu trouxe também um pouquinho, né, a teoria ali do triângulo dramático. A gente trabalhou muito o arquétipo do Salvador. Quem é dessa área da ajuda tem que tomar muito cuidado para não entrar nesse arquétipo do Salvador. E esse triângulo dramático, né, esses jogos psicológicos, tudo isso que acontece quando as relações são tóxicas, né? Nós temos padrões de interações doentios. Isso foi falado a primeira vez num artigo que foi publicado por Eric Berne. O artigo era Os Contos de Fadas e a Análise, né, do Enredo do Drama. Então o artigo foi publicado e a partir dali surgiu essa teoria do triângulo dramático. Então vamos começar com a primeira galera aí, que é a galera do verde, né? Tô verde. Quem é verde, coloca aí. A gente não está falando de time de futebol, a gente está falando, né, de momento profissional. Então, se você tá verde, se você acabou de se formar, não começou a trabalhar ainda, mas você quer começar a trabalhar, você quer começar a atuar terapeuticamente, ou tô verde, não fiz nenhum processo pessoal comigo, lembrando aqui, né, que o autodesenvolvimento é a meta da existência, segundo Campbell. Então você vai ter que primeiro fazer em você esse processo de faxina, tá? Então eu coloquei ali a nossa maçã verde e vou trazer aqui os perigos do farol verde. Primeira pergunta: qual deserto você já atravessou? Anota para mim nos comentários, os meninos estão ali. Se alguém tiver uma pergunta, pode colocar nos comentários que no final eu vou estar respondendo, tá? Qual deserto que você já atravessou? Se você ainda está tão verdinho que não atravessou nenhum deserto, dificilmente a gente vai conseguir ajudar o outro a atravessar. E se você não atravessou, é importante fazer esse mergulho em si primeiro, poder olhar para as suas dores, para as suas dificuldades, né, para os relacionamentos interrompidos e observar em que momento, né, eu me perdi ali de mim e não sei nem que tem uma questão às vezes para resolver. Então isso é importante, tá? Qual que é ali um perigo do farol verde? Eu coloquei aqui no slide o arquétipo do Salvador. O que é o arquétipo do Salvador quando ele está distorcido, né? A pessoa às vezes oferece uma ajuda sem que o outro está pedindo. Isso é um arquétipo do Salvador. Ou o Salvador tem uma tendência a se centralizar, né? Querer tomar tudo para si, ele fica sobrecarregado, ele tem dificuldade de dizer não, ele não consegue botar limite e acaba ficando ali de um jeito que não fica impedido até de ajudar por não conseguir, né, ajudar. Tem um livro muito bacana do Hellinger que a gente chama da Ordens da Ajuda e ele fala ali das 5, 6 principais ordens quando você vai ajudar, quando você vai atuar terapeuticamente, lembrando que a arte da ajuda, ela pode sim ser ensinada, ela pode ser aprendida e ela pode ser aperfeiçoada cada vez mais, tá? Coloquei aqui no nosso outro slide qual que é o outro perigo do farol verde, quem tá verdinho aí, né? O se cozinhar com a comida. Eu lembro que tinha uma colega que ela vinha fazer supervisão comigo,
né? E toda mulher que vinha, que ela procurava ela para fazer ajuda, ela era advogada, né? Atuava na advocacia, então ela é uma profissional da ajuda. Quando ela ia fazer aquela escuta qualificada, aquela escuta ativa, ela começava a ficar indignada com a história da outra. E ela entrava, ela não conseguia separar. Então virava não um atendimento profissional, uma escuta profissional e qualificada, virava quase que uma conversa de boteco, né? Uma conversa de botequim. Então, não ajuda, da mesma forma que muitas pessoas, às vezes a gente fala assim, você está precisando fazer terapia. A pessoa fala, não, eu vou no bar conversar com os meus amigos. Não é a mesma coisa, tá? Inclusive, eu vou falar aqui um pouquinho a questão do autoconhecimento e a arte de ajudar. Então, você precisa de um momento para você fazer um silêncio, uma reflexão, ou um momento para que uma pessoa, junto com você, que no caso pode ser o terapeuta, pode ser o psicólogo, né, pode ser o psiquiatra, alguém vai poder lhe ajudar, né? Não vai falar necessariamente o que você quer, mas vai poder olhar para você aquela questão de uma maneira a tentar trazer uma ajuda e uma solução, ok? Bom, se você está no farol amarelo, o que é o farol amarelo? Farol amarelo significa, me formei em alguma profissão da ajuda, já atuo, mas ainda estou ali titubeando um pouco, não tenho segurança, né? Às vezes atendo, os meus pacientes não voltam, eu fico sem saber, será que é ele que não quer, né? Eu toquei numa ferida grande, ou isso acontece muito, é você que não está conseguindo envolver esse paciente, né? Até perguntaram, Adara, o que eu faço se o paciente fala para mim, eu não tenho dinheiro, né, para atender? Isso é uma desculpa ou isso é uma realidade? Tá bom, é muito importante que quando você for trabalhar, você saiba exatamente qual que é o valor do seu atendimento. Isso não pode ser barganhado. É o seu valor, é o valor do seu trabalho. Então, fica segura, tá? O preço que você colocar é o preço que você vai atender, o horário que você marcar é o horário que você vai atender. Se a pessoa vier, né, e puder, maravilha. Se não, nós temos um mercado enorme de pessoas que precisam de terapia. Se você está trabalhando com qualidade, com competência, sempre vai ter pessoas para atender. Pode ter certeza disso, né? Meu avô já dizia ali que quem tem competência se estabelece. Então, se está tendo muita volatilidade, você percebe que não está atendendo com segurança, isso é a primeira constatação que você precisa fazer. Não tem problema você constatar que tem uma deficiência técnica. O problema é continuar na mesma situação. Então, eu até citei a questão do Uber, né? Se você vai chamar um Uber e você não sabe aonde você está, você não consegue chegar aonde você quer chegar, né? Então, eu chamei o Uber e coloquei lá, estou aqui no Lago Sul gravando. Se eu não informar para o Uber que eu estou aqui, ele não vai chegar, não vou conseguir fazer essa travessia, eu não vou conseguir me capacitar. Então, se você ainda não tem ou conteúdo, ou experiência, ou planejamento, fica tranquila, eu já pensei isso para você, né? O Terapia Leve trabalha com uma estrutura planejada, organizada, mas que ela pode ser adaptada, tanto para autoconhecimento, quanto para acompanhamento dos pacientes. Isso pode ser feito no ano, em 2 anos, em um semestre, em 3 meses, dependendo da velocidade que você quer dar para o processo terapêutico ou o ritmo que o paciente vai aguentar a intensidade daquela terapia, tá? Então aqui você está procurando a chave para o sucesso dos seus atendimentos. Eu estou dizendo que eu tenho a chave, vamos abrir esses cadeados, né? E qual que é o perigo do farol amarelo então? Falta um planejamento ou falta conteúdo. Então agora que você está me ouvindo, anota, né? O que você sente que falta na sua formação profissional? Às vezes não é, né, uma graduação inteira, às vezes é um curso intensivo, às vezes é um novo olhar, às vezes é um se trabalhar primeiro. O que está faltando? Anota para você poder saber aonde você está, para você poder chamar o GPS. Tá? Ou poucas ferramentas para trabalhar. Tá? Eu gosto muito de trabalhar com dinâmicas, né? A minha terapia de frente ali acaba sendo muito a constelação familiar, mas observei também ao longo do tempo que muitas vezes uma constelação só, a pessoa traz muito conteúdo à tona e às vezes ela precisa de uma terapia, de um acompanhamento para assimilar. Então comecei a trabalhar, né, com formatos de terapias leves que são dinâmicas, na qual a gente vai percorrendo muitas relações e ajudando a pessoa a fazer essa jornada do herói. Então, voltando aqui para a teoria, né, do Campbell, quando ele fala da jornada do herói, ele fala que a pessoa sai da banalidade,
né? Ela vai para aquele momento ali da jornada, faz o percurso do deserto, atravessa as crises e ela volta com chaves. E o que ele fala? Que quando ela pega a chave, né, ele tem um conceito que ele chama o retorno com o elixir. Então eu volto com o elixir do conhecimento. Por quê? Porque eu passei pela experiência. Quando eu estou com o elixir do conhecimento, ele diz que a pessoa sai da banalidade e vai para a sacralidade. Por que é sagrado? Porque eu quero compartilhar. Né? Eu gosto muito de uma passagem lá do Gênesis que fala assim, abençoado não é quem recebe mais, mas quem compartilha mais. Então a pessoa volta com a chave e ela quer compartilhar esse elixir, né? Como que essa jornada aparece, por exemplo, num conto de fada, né? Isso seria quando o herói vai lá e conquista o castelo, ou então quando ele tira a princesa ali, né? Mata o dragão e tira a princesa. Então ali ele tem o retorno com o elixir, ele tem uma conquista. Quando você desenvolve essa habilidade emocional, essa conquista de si, você consegue, com essa consciência ancorada em você, ajudar o outro a fazer o mesmo movimento. Isso é maravilhoso. Quem já ajudou, quem já presenciou a transformação de uma pessoa na sua frente, sabe o tanto gratificante que isso é, né? É muito melhor até às vezes do que o valor que você recebe monetariamente, mas aquela satisfação de ver a pessoa, né, se reerguendo, se levantando, né, saindo de um luto, se tendo celebrações nos seus relacionamentos, isso é maravilhoso, tá? E aqui eu falo também, né, o outro perigo do farol amarelo seria melhorar um pouco essa escuta qualificada, porque muitas vezes o cliente não diz, né? Ele não diz, ele dedilha. Eu gosto muito que a Ania Celan fala, o que a boca às vezes não fala, o cliente dedilha, então ele fica ali, o corpo está mostrando que ele precisa comunicar alguma coisa. Pode ser uma raiva, pode ser um ressentimento, pode ser uma amargura. Então, muitas vezes ele não vai conseguir falar, mas se a sua escuta for qualificada, se você escutar com todos os poros, não só com os ouvidos, né, muitas vezes só essa consciência já ajuda, tá? O terapeuta, ele vai ajudar o cliente a completar em si aquilo que dentro dele o movimento já aconteceu. Então, eu percebo que ele está com raiva, eu percebo que ele está amargurado, mas eu vou esperar ele concluir o movimento, mas a consciência em mim é comunicada, né, quase que organicamente. Quem fala muito desse trabalho ali da percepção, né, a fenomenologia da percepção é o Merleau-Ponty. Inclusive ele tem um termo que eu até coloquei lá no Instagram, quem não está no Instagram ainda, me segue no Instagram, é Adara Campos, tá? E tem um postzinho que a gente fez que eu falo da apercepção. O que é a apercepção? Eu percebo que eu percebo, então eu percebi a questão do outro, né? O outro ainda não percebeu, mas eu já percebi também o que em mim acontece quando eu percebo a questão do outro. Então isso que é a percepção, eu percebo que eu percebo. E com isso eu ajudo, né, ele a fazer essa travessia do deserto, a superar esse momento de crise, tá? E agora nós temos aqui, eu gostei muito dessa imagem do esqueleto, vou agradecer aqui os meninos, né? O gorrinho vermelho ali tá um charme. O esqueletinho, né? A gente fez uma brincadeirinha aqui, né? Que é quando as pessoas já têm assim anos-luz, né? Anos-luz na estrada. Já atendi muito, já sou psicóloga há muitos anos, já sou psiquiatra, trabalho, né? Seja ali com bioenergética, ou seja também com alguma outra questão, né? Alguma outra coisa. E aí a gente vai ter então, né, uma necessidade às vezes de uma reciclagem, né, uma necessidade às vezes de poder precisar de uma nova técnica, um novo recurso. Inclusive na formação que eu faço, eu tenho, por exemplo, colegas terapeutas excelentes, aprendo muito com elas também, são umas queridas que eu gosto demais, moram no meu coração. Mas às vezes elas vêm para reciclar, para poder ter uma dinâmica nova, um recurso novo, uma ferramenta nova, tá? Então, nesse momento, eu até brinquei na primeira aula, né? A pessoa já caiu de bunda do paraíso, ela já foi exilada, ela já comeu da maçã da árvore do conhecimento, ela já descobriu a dualidade, ela já pecou, né? Ela já saiu ali do paraíso dos prazeres, que é o Jardim do Éden. Então, ela já percorreu o mundo, mas ela ainda precisa, né, dar uma reciclada. E a gente vê isso muito aqui na pandemia, tá? Na pandemia, o que aconteceu? Pessoas que já trabalhavam há anos no presencial,
né, mas que precisaram aí de uma hora para outra começar a atender no online. E aí, Adara, como que eu faço? Né? Eu não gosto de mexer no Zoom, eu não gosto de mexer no Meeting, eu não gosto de nada relacionado à internet, mas eu falo, você vai ter que se reciclar, né? Você vai ter que se reciclar. Então, a terapia leve traz uma série de dinâmicas, né? Uma série de jornadas, muitas sugestões de atendimento, sugestões assertivas, diretivas, na qual você vai poder, né, pegar emprestado, voltar, revisar, atuar, e isso vai poder agregar conteúdo, agregar conhecimento, né? Inclusive, tenho ali, né, algumas ferramentas também, algumas dicas para você mostrar o seu trabalho nas redes sociais, mostrar o trabalho, como que você vai compartilhar a maravilha, a beleza do seu trabalho e a beleza que é você, tá? Então aqui a gente vai falar um pouquinho dos perigos do farol vermelho, tá? Eu trouxe aqui uma plantinha, né, que é a reciclagem, a importância da gente poder estar se reciclando, tá? Lembrando que a terapia, que é a arte do óbvio, né? Às vezes a gente mostra o óbvio para o cliente, a arte de se relacionar, a arte de voltar ao equilíbrio, muitas vezes significa o apoio aos processos individuais, a arte de não se cozinhar com a comida, né? Às vezes o paciente quer, né? Ele tem assim uma zanga projetada, uma zanga direcionada, ele quer uma solução mágica, ele quer tomar uma pílula e resolver todos os problemas, né? Ele não quer olhar para o seu interior. Então, tudo bem, a gente entende, mas primeiro a gente faz o nosso mergulho no interior e depois nós vamos ajudar a conduzir esses processos individuais, tá? Sem exigências de resultados imediatos, mas uma travessia ali realmente de deserto. A gente vai, né, esquentar o lombo com eles, a gente vai passar às vezes por algumas inanições, mas nós vamos conseguir atravessar essa jornada e ainda dançando no balanço do camelo, né, com essa poesia ali tocando nos movimentos da vida, tá? Então, falei aqui da invasão online, né? Todo mundo no celular. Hoje o pessoal vai almoçar, ninguém fala olhando um para o outro, é todo mundo ali, né, no WhatsApp. E a importância, eu trouxe muito, né, na terapia leve, a questão da visão sistêmica, tá? A visão sistêmica eu acredito que seja uma grande contribuição, mesmo que você não é constelador, mesmo que você não é um terapeuta familiar, eu acredito que agregar esse pensamento ao seu atendimento, seja body talk, né, seja cinesiologia, seja psicologia, psicoterapia, psiquiatria, se você é enfermeiro, se é médico, se é advogado, isso é algo que pode ser uma ferramenta valiosa, né, ajudar, potencializar o seu atendimento e muito. Então, um dos roteiros, digamos assim, uma das dinâmicas é a gente fazer primeiro, né, esse mapa familiar, depois a gente tratar, né, o que é um trauma pessoal, o que é algo que é do mapa familiar, depois pesquisarmos quais os discursos que eram falados, né, porque normalmente aí eu volto para a Gutmann fala aquilo que é nomeado, geralmente pela mãe, é o que a criança fixa, né? Qual que é a fantasia que vestiram em você quando você era pequeno, né? A gente tem às vezes aí os super eficientes, né? Eu preciso servir, eu preciso estar sempre ali para me sentir amado, né? Vou dar um exemplo. Digamos que um rapaz tem uma mãe, né? É uma mãe que a gente chama castradora, né? Bipolar, aquela mãe esquizofrenizante. Então, ele vai aprender a lidar com aquilo, né? Apesar de que ele vai ficar desamparado. Então, no discurso, né, a mãe vai nomear apenas os seus próprios processos, mas ele fica ali com uma lacuna, ele fica ali no vazio, ele fica desamparado. Ele precisa voltar e ver o que é um discurso e o que era uma realidade, né? Às vezes a mãe fala, eu parei minha vida por você, isso gera uma culpa. Mas quando vai ver, não, o menino andava, era sozinho para o colégio, não estava nem aí para esse menino, ia para lá, ia para cá. Então, o que é verdadeiro, o que é discurso? Qual que é o personagem, né? E aí, quando ele crescer, por que ele vai se interessar? Né? Por mulheres que sejam verdadeiros desafios emocionais, por pessoas muito complicadas. Então é preciso visitar esses cantos ali, né? O São João falava em noite escura da alma, é preciso atravessar a noite escura, é preciso visitar, né? A Teresa já falava em moradas, os castelos, as minhas moradas, né? E, por exemplo, existem Adaras que eu não conheço, existem partes minhas que ainda precisam ser visitadas, partes sombrias
que vão ser integradas, né? Na fenomenologia, o Bachelard falava isso já lá no ano de 1300, né? O Merleau-Ponty falava essa questão da percepção, da fenomenologia. Da mesma forma, se a gente for para o direito, eu sou do direito, Luhmann fala do segundo observador, né? Eu tenho um observador destacado, eu consigo me afastar do movimento e poder trazer à tona essas consciências, tá? Então, qual que é a minha proposta? Coloquei aqui, a minha proposta é primeiro você, tá? Primeiro você. Então, o primeiro procedimento do terapia leve, né, é se autoconhecer. Então, a gente vai trabalhar um ambiente na qual você possa falar, na qual você possa fazer as suas leituras, tá? Isento das relações que te cercam, sabendo que a terapia é olhar o problema de fora, e vamos trabalhar a questão do autoconhecimento e da autogestão emocional. Então, a proposta primeira é fazer a jornada do herói primeiramente em si, né? Achar as chaves para depois, com esse elixir, você poder compartilhar, tá? Depois, aí sim, né? Aqui a nossa bela Luiz XV, depois nós temos a arte da ajuda, como desenvolver esse ofício, né? E hoje em dia a gente vê, né, muitas pessoas estão trabalhando somente como autônomos, né? Eu consigo me sustentar como autônomo? Como que eu posso potencializar o meu atendimento? Como que eu posso organizar minha agenda? Como que eu posso fazer esse trabalho acontecer de uma maneira leve? Então, aqui é importante porque você vai trabalhar a questão da autonomia para controlar as diversas situações, desenvolver essa empatia e essa assertividade na arte da ajuda e principalmente, gente, o que eu quero trabalhar com vocês? Confiança e leveza, tá? A gente tem muito conteúdo, sim, eu particularmente amo estudar, amo esse trabalho, pratico há muitos anos e gosto e vejo resultados muito eficientes. E como fazer com que isso não seja pesado, não seja custoso, mas seja prazeroso, que seja uma forma leve de se trabalhar. Tá? Então, ajudar o outro a fazer essa travessia no deserto, não entrar ali naquele arquétipo do Salvador, né? E trabalhar essa superação de si e estender a mão para o outro, né? Ajudar o outro ali, a gente pode dizer que vocês serão os detetives, né? Ou os beduínos que vão ajudar, tá? Vou dar também muitas dicas de como lidar com essa desistência dos pacientes, como que a gente pode fazer para trabalhar esse envolvimento. E eu particularmente gosto muito e trago muitas dinâmicas que vão trabalhar com narrativas, né, com histórias, porque a nossa vida é muito narrada, tá bom? Então, pessoal, se vocês têm dúvidas, coloquem no chat, os meninos vão estar separando algumas perguntinhas. E já lembrando e caminhando aqui para o final da nossa aula, tá? Eu gostaria muito que vocês assistissem as 4 aulas que eu fiz com muito carinho para vocês, né? A travessia no deserto, as ordens da ajuda, a mulher ali, ó, queimando a panela, o triângulo dramático, e para quem não viu, veja aquele filme, né? O Afterlife of the Party, acho que é isso, né? No português eu não lembro como eles traduziram, né? Mas é tipo assim, tem vida depois da festa, que a mocinha volta porque ela tem pendências. Qual que é a sua pendência, né? Com quem você tem pendência, tá? E hoje eu queria fazer agora uma dinâmica com vocês, uma dinâmica bem rapidinho, tá? Você pode fazer de onde você estiver, se você estiver dirigindo, apenas pare o carro, né? Se não, é bem rapidinho, é só uma ajuda que a gente vai fazer, algo para você ver como que é trabalhar um pouquinho com as imagens, com as representações ali dentro do seu interno. Então, de onde você estiver, fecha um pouquinho os olhos, fica um pouquinho em silêncio, respira um pouquinho, tá? E gostaria que você deixasse vir aí na sua tela mental, né, algum evento. Esse evento pode sim ser algo traumático, pode ser algo que marcou muito, né, alguma dor, algum momento que você assim paralisou, ou alguma questão, alguma situação difícil pela qual você passou, né? Seja na infância, seja na adolescência, deixa vir à sua tela mental essa memória. E não briga com a memória, não vale roubar, tá? A primeira memória que vier é com essa que você vai trabalhar. Então, algumas pessoas às vezes lembram, né, de situações bem traumáticas, né, de violência, de abuso, ou de sequestro, assalto, alguma situação ruim, ou às vezes uma briga, alguma coisa que fez você ficar com muito mal-estar ou com muita tristeza. Então, o que a gente vai fazer? Depois que você lembrou dessa memória, tá? Eu vou pedir que você fixe bem
qual que é a idade que você estava, tá? Você vai lembrar de como que você estava. Pode ser que você se apresente, né, na adolescência, na infância, lembra como que você era no período, tá? E agora a gente vai fazer um exercício que a gente chama, né, de recessão etária. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer como se fosse uma memória do self, uma parte sua hoje, com a sua consciência, com a sua idade, com o seu momento presente e atual, vai se encontrar com essa outra parte que está ferida, mas a gente não vai no dia do trauma, a gente vai um dia antes. Então eu quero que você vá um dia antes, tá? Uma vez eu fiz, por exemplo, a dinâmica com uma moça que tinha sido violentada, pegaram ela na parada do ônibus. Então o que que a gente vai fazer? Vai um dia antes, tá? Porque às vezes acontece um evento traumático e a gente fica se martirizando, se culpando, por que que eu estava naquele local, por que que eu não fiz diferente? Não tem como fazer diferente, a situação já passou. Então você vai trabalhar hoje, tá? Um dia antes, né? O after day. Então, um dia antes você vai com a sua idade hoje e a gente vai fazer um diálogo interno, tá? Você hoje com você naquela data, naquele período. E eu gostaria que você então se aproximasse desse seu outro eu, dessa idade na qual você vai ter o trauma no dia seguinte e você vai comunicar para você o que vai acontecer. Tá? Você vai, né, chegar, digamos que um dia antes você estava com 15 anos e no outro dia você ia ter um acidente de carro, ia passar por uma situação difícil, ia brigar com o pai, ou seu pai ir embora, algo que você não conseguiu superar ou algo que na hora que a gente pergunta o que foi uma memória difícil, algo que te vem no seu coração, na sua imagem. Então vai lá um dia antes, tá? E senta um pouquinho do seu lado, conversa um pouquinho com você mesmo, né? Então conversa um pouquinho, fala para você, né? Te chama pelo nome e fala, olha, amanhã vai acontecer algo muito difícil, tá? Amanhã você vai passar por uma situação bem traumática, ou amanhã você vai ter uma discussão que vai ser muito exaltada, ou amanhã vai acontecer algo, né, que é inesperado e que você realmente não vai ter controle sobre essa situação. Então, dá uma notícia para você do que vai acontecer. Tá? E explica que não vai ter como ser diferente, você não vai poder estar em outro local, você vai estar naquele momento, né? E vai ser algo que no momento vai ser muito difícil, mas que você já está lembrando que no futuro, tá? Você conseguiu conquistar coisas boas. Lembra, você não é aquilo que fizeram com você. Tá? Então lembra disso, comunica isso para você, comunica que por mais difícil que seja, né, a situação vai passar, outras coisas boas vai acontecer e eu gostaria que você começasse a contar para você as coisas boas que você conquistou, mesmo passando por esse episódio difícil. Então, mesmo passando por isso, digamos que, né, eu me formei, eu me casei, eu tive filhos, eu conquistei muitas coisas, eu, sei lá, comprei um carro, um apartamento, eu fiz muitas amizades, eu sou uma pessoa honesta. Então, começa a falar para você as coisas boas que você tem, as suas qualidades, as suas vantagens e tudo aquilo que você conquistou, mesmo tendo passado por isso. Então lembre para você mesmo tanto que você é vitorioso, tanto que você é vitoriosa, o tanto que você superou e conquistou e depois se despeça carinhosamente. Se você sentir vontade, se abrace, se dê aí um grande abraço, dê parabéns para você. E eu gostaria de lembrar uma frase que a Louise Hay fala muito, que eu acho bacana. Todo dia eu me olho no espelho e falo, né? Você é uma divina e perfeita expressão da vida. Então, tudo que é diferente disso é mentira, é um equívoco, né? Então, vamos lembrar do nosso ser, da expressão do nosso ser. A gente não é aquilo que aconteceu com a gente não é as dores, as dificuldades que tivemos, mas nós temos um ser que está aí, né, com muitos potenciais latentes, que quer se desenvolver, né? Tenha fé, tenha coragem, tenha confiança, acredite em você e no seu potencial, acredite na sua possibilidade de se autoconhecer, de se transformar e de compartilhar essas chaves com muitas pessoas. É isso, esse é o meu presente para vocês hoje à noite. Eu gostaria de desejar uma noite abençoada para todos vocês. Vou ver se tem aqui alguma pergunta, alguma coisa para estar respondendo. E gostaria também de convidá-los, né, a assistir a aula de amanhã, colocando aqui um lembrete para vocês. Vou estar mandando os lembretes. Quem ainda não se cadastrou, se cadastra nos grupos do WhatsApp. O telefone é 61 999858481
E se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. E aí, meninos, uma pergunta? Peraí, pessoal. Peraí que eu sou meio míope. Tem gente que está falando que precisa de reciclagem. Acho que estou verde. Então, Alice, você está amarela. Se você está precisando de reciclagem, você já tem uma caminhadinha, tá amarela. Quem tá amarela, gente, pode sim, a terapia leve é para você. Você vai poder ter muitas dinâmicas, muitos recursos de atendimento e isso vai te ajudar bastante. E dali um abraço, Célia, uma querida. Humberto, tá verde, não tem problema, né? A gente sempre pode começar, é sempre importante ter uma estratégia, ter um planejamento. E a ideia da terapia leve é, eu já fiz esse planejamento para vocês, a gente vai compartilhar a forma de conduzir o processo terapêutico. E o Johnny trouxe algo muito interessante, né? O processo terapêutico é um processo, exatamente, por isso que a gente faz uma analogia com a travessia no deserto. Não tem como sair correndo no deserto, você tem que sentir ali a quentura, tem que sentir, né, essas dificuldades. Zeuxis, não sei se eu falei seu nome certo, sobe só um pouquinho, Igor. Desce aí. Buscar novos recursos, exatamente, né? E a gente precisa sempre estar buscando, trazendo conhecimentos, né, e poder trabalhar. A Maria está perguntando como treinar e trabalhar a confiança nos atendimentos. Então, a terapia leve, o que eu pensei, né? É uma forma de estar já planejado, tem um atendimento planejado, você tem uma sequência de dinâmicas, uma sequência de atendimentos e você pode estar adaptando primeiramente a você, e a gente tem vários mecanismos de feedback, depois você pode estar aplicando nas pessoas, nos atendidos. Então tudo isso vai aumentando sua confiança. Eu costumo dizer que a prática traz a experiência. Então, quanto mais você pratica, quanto mais você vai atendendo, e se você tiver uma condução orientada, um processo bem pensado, bem costurado, né, isso é que nem um cirurgião. Quanto mais ele vai ali fazendo a cirurgia, mais ele vai ficando perito naquilo. Então, a terapia leve, eu digo que é a arte de ajudar de uma forma cirúrgica, de uma forma perita, trabalhando ali as competências e as habilidades emocionais. Bom, pessoal, deixo então o meu convite até amanhã, às 20 horas, no canal do YouTube. Se inscreve no canal, compartilha a live, deixa um joinha aí e eu desejo uma noite abençoada para todos vocês. Um grande abraço e até amanhã. Um beijo enorme e gratidão à equipe e a todos que acompanham.